Queridos, como é triste para aquele que anseia por uma nova oportunidade, ele descobrir que ela não é um direito adquirido. Como é difícil para aquela pessoa que está aguardando um novo recomeço, que está aguardando fazer algo de novo, algo novo ou algo melhor, porque ela errou, porque ela falhou. E ela descobrir que isso não é algo que vai acontecer de uma forma natural, não é algo que vai acontecer no estalar de dedo e talvez até não aconteça. Como é triste quando nós erramos e pensamos, ou a pessoa começa a pensar que esses erros terrenos a condenou em definitivo, não somente nesta terra, mas no céu. Como deve ser difícil para aquele que está condenado descobrir que uma montanha de benfeitorias dele após esse erro não cobrirá um grão do seu pecado. Portanto, a sua condição é irremediável, mesmo que tenha mudado profundamente. O pensamento, aquilo que ele vai receber no seu ser, na sua mente, é que aquilo que ele fez não tem mais jeito. Pensamentos como esses, queridos, levam seres humanos a uma tristeza mortal, levam pessoas à depressão, levam pessoas a definhar, porque o seu hospedeiro, a esse vírus chamado arrependimento errado ou um arrependimento falho, ele se espalha em todas as áreas da vida daquela pessoa que está arrependida e não tem um arrependimento bíblico e contamina não somente a vida dele, mas os relacionamentos. Contamina a vida profissional e até espiritual. Seria muito triste viver uma vida em que o erro e o pecado não poderiam ser perdoados. Imagine qual peso que nós carregaríamos se todas essas verdades ou essas palavras, na verdade, que eu trouxe na introdução dessa mensagem, fosse algo como um martelo batido. Você pecou, você errou, não tem nova oportunidade. Você falhou, você fracassou e isso é o teu destino, está selado. E como há pessoas, infelizmente, que vivem esta realidade sem conhecer ao Deus que nós conhecemos. Como deve ser difícil para uma pessoa que errou, para uma pessoa que pecou, e saber que ela não pode ser perdoada ou pensar que ela não pode ser perdoada. Imagine viver pensando que não existe uma oportunidade de recomeço para ninguém. Não existe uma oportunidade de fazer as coisas de forma diferente ao mal que nós praticamos. Imagine uma realidade em que você falhou, você fracassou e o juízo está determinado e não tem outra escapatória para a tua vida. Em Mateus capítulo 18, versículo 14, Jesus revela que não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Aqui está a palavra de esperança para todo aquele que um dia errou e não quer viver as consequências ou viver com as consequências dos seus erros. O bom pastor, ele não deixa com que nenhuma ovelha fique sem socorro. Ele vai buscar, ele vai atrás, ele vai tratar toda e qualquer ovelha que esteja perdida. Independente se ela é uma ovelha rebelde, se ela é uma ovelha que não dá ouvidos ao seu pastor, ele vai buscar. Mas o problema é que existem muitas pessoas que acreditam nos argumentos diabólicos de que o mal feito, o erro praticado, independentemente daquilo que você é agora, ele é imperdoável. Pessoas assim dão mais crédito para os efeitos do mal do que para a poderosa e maravilhosa graça de Deus. Todo aquele que quer ter o seu pecado perdoado precisa dar um primeiro passo.
E esse primeiro passo, esse início de uma nova trajetória, ele acontece na vida daquele que se arrepende. Por isso, hoje a palavra que vem de Deus para a sua vida é: arrependa-se. Arrependa-se e seja feliz. O texto qual nós estaremos meditando encontra-se em Lucas capítulo 15, versículo 1 ao versículo 7. Lucas 15, versículo 1 ao versículo 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a nos seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Soberano Deus, aqui estamos dispostos a ouvir a Tua palavra. Que seja o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ministrando ao nosso coração. Não queremos ouvir o homem, ó Deus. Eu não quero nem mesmo eu ouvir a minha própria voz. O que eu quero sentir é a Tua presença, bem como os Teus servos, Deus. O Senhor ministrando a cada coração, consolando, confortando, dando esperança a Deus. Então, Pai, atue sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Queridos, aí está o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele faz porque ele ama. Ele está em busca das ovelhas. E não importa o que a ovelha é. Não importa se ela é uma ovelha rebelde, não importa se ela é uma ovelha irrequieta, não importa se ela é uma ovelha desobediente e que por isso elas foram rejeitadas. Foram rejeitadas pelos homens, foram rejeitadas pelos pais, foram rejeitadas por aqueles que tinham a responsabilidade. Ele não quer saber disso. Esse é o nosso Jesus, é o nosso bom pastor. Ele não olha aquilo que nós fomos, aquilo que nós fizemos. Ele sempre quer nos aproximar ou se aproximar de nós. Ele quer nos tratar. Ele quer cuidar de nós. Mas ao encontrar essas ovelhas, Jesus, ele não está preocupado em agradá-las. Ele não está preocupado em fazer elas se sentirem bem, minimizando seus erros, falando para elas: olha, está tudo bem. Ele não quer olhar para ela, ver os defeitos delas e falar: olha, esse defeito você pode conviver com ele, porque faz parte da tua vida. Ou rebaixando a palavra, a vontade de Deus ao nível da ovelha pecadora. A preocupação dele está em levar os seus ouvintes a entenderem qual é a real situação espiritual. Porque o bom pastor, quando ele encontra a ovelha, ele quer tratar a ovelha porque ela está desidratada, ela está desnutrida, ela está machucada. E muitas vezes quando ele vai tratar, esse tratamento dói. A ovelha chora, a ovelha grita, a ovelha geme, porque aquele tratamento é um tratamento necessário. E ele não vai deixar de ministrar a sua ovelha que se perdeu. O que era necessário fazer para ter uma vida que agradasse a Deus, ele vai ministrar aquelas ovelhas para que elas assim se tornem. As palavras do Mestre, a palavra de Jesus, muitas vezes eram duras para o seu rebanho, mas era desejada por muitos, por mais dura que fosse. As pessoas queriam ouvir Jesus porque as suas palavras existia amor e não desprezo pelo pecador.
Eram palavras que falavam sobre santidade, mas sem a hipocrisia dos homens. Eram palavras que estavam cheias de autoridade e poder, não por meros relatos ou ordens religiosas, mas que tinham o poder da unção. Jesus estava rodeado de pessoas cheias de vontade de se aproximar de Deus, mas por causa do jugo religioso, eram impedidas de até mesmo conhecer o caminho para isso. Desde o princípio, Satanás, ele sempre distorceu a palavra de Deus. Ele sempre tentou manipular a vontade de Deus para que os homens não vivessem a totalidade daquilo que o Senhor ministra para a vida deles, ou para aquilo que o Senhor preparou para a vida deles. E o que Satanás quer é que os homens continuem errando, achando que está fazendo aquilo que é o correto, ou fazendo as coisas da forma certa. Achando que os atos são justos, são corretos, quando na verdade só há injustiça, só há erro. E Satanás, ele trabalha na vida das pessoas e ele vai manipulando o pensamento delas também, bem como aquilo que é ministrado ao coração delas por homens sem compromisso. Mas aqui está o bom pastor, o Filho de Deus, com um compromisso total com o reino. E ele fala, ele ministra, o mal é o mal, o pecado é o pecado. E aqui está também fariseus e escribas que se escandalizam ao verem Jesus com esses homens, que segundo a visão deles, dos fariseus, segundo a visão dos escribas, eram pessoas que eram indignas de receber a palavra de Deus. Estes religiosos consideravam que os pecados destas pessoas de má fama, esses pecadores, essas pessoas decaídas espiritualmente, elas haviam obstruído o acesso a Deus. Não teriam mais oportunidade de receber as bênçãos de Deus. Mas Jesus vai na contramão disso. Aquele que precisa do médico, aquele que precisa da cura, é exatamente aquele que está enfermo. É o pecador que precisa se aproximar de Deus. Não me interessa se eles merecem ou não, porque o que vai ser ministrado é ministrado pela graça de Deus. Além desses homens religiosos errarem nesse pensamento, também erravam em não se colocarem na condição de pecadores, o que muitas vezes nós fazemos, irmãos. Ministramos às outras pessoas, mas não nos colocamos na mesma condição de pecadores. Eles erravam ao pensar que somente os pecados notórios, os pecados que eram evidentes aos olhos de todos, como as falcatruas dos publicanos, era digna de condenação. Mas a deles que não apareciam, a deles não precisava ser julgado. Eles eram pobres pecadores, sim, irmãos. Mas por mais que muitas dessas pessoas possuíssem algum tipo de necessidade, nenhuma delas estavam indo até o Senhor Jesus em busca de pão, em busca de cura, ou de atendimento de qualquer necessidade delas. A palavra de Deus nos fala lá em Lucas que elas estavam indo até o Senhor Jesus para ouvir os ensinamentos dele. Aqui estão dois importantes processos de restauração na vida do pecador: ouvir Jesus e se arrepender. É aqui que começa a ação do Espírito Santo de Deus naquele que pecou. Por isso, essa mensagem ela será dividida em 3 partes. A primeira delas, eu falarei a respeito dos tipos de arrependimentos que existem e qual nós precisamos ter. Em segundo lugar, eu estarei falando a respeito do arrependimento do pecado praticado e na vida do pecador. Qual o efeito que isso acontece, que isso tem? Em terceiro lugar, estarei falando a respeito do convite que o Espírito Santo faz àquele que está arrependido.
Então iniciaremos falando a respeito dos tipos de arrependimento. Queridos, existem dois tipos de arrependimento: um que salva, um que traz vida, e outro que destrói, o outro que mata. Falarei primeiramente do arrependimento que mata, que destrói. Esse arrependimento mata, porque ele não é conduzido e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é humano, ele é carnal, ou até diabólico. Ele ocorre, muitas vezes, pelo remorso. Ele ocorre porque a pessoa foi pega e não queria ter sido pega. Ele ocorre por egoísmo e tem um nascimento no fogo do inferno, irmãos, porque é ilusório. A pessoa acha que está no caminho certo, mas não está. Por isso tem o seu nascimento no fogo do inferno. É um sentimento que não busca reparar, que não busca reconstruir, mas somente arrasar o seu portador. É um arrependimento que te amarra e não deixa você seguir em frente. Você até quer recomeçar, mas você não consegue, porque ele não é genuíno, ele não vem de Deus. Mas ele também é um arrependimento que retira todo o desejo de você tentar novamente, de você buscar um recomeço. Então veja, queridos, que este arrependimento ele é diabólico, porque ele está te limitando. Ele está falando que você não pode, que você não vai conseguir ser feliz novamente, que você não tem condições de ser restaurado ou ter o seu sonho restaurado. Esse tipo de arrependimento, ele grita para a sua alma: você é culpado e você merece a condenação, você merece esse prejuízo, o teu destino está selado, a tua sorte está determinada. Quem faz uso, queridos, desse arrependimento está se perdendo. Mas existe um outro tipo de arrependimento que é igualmente nocivo e fatal. Ele se disfarça com vestimentas de sinceridade. Ele se apresenta como sendo verdade ou sendo verdadeiro, mas são só vestimentas. Ele só está botando uma roupa para dizer que ele é um arrependimento, mas ele não é o arrependimento que você precisa. Ele simplesmente te condena ainda mais, porque não há sinceridade nele. Ele quer iludir as outras pessoas, ou talvez até você mesmo. Então, queridos, esse tipo de arrependimento, ele não vem fazer o bem, mas sim o mal. E ele faz um mal tão grande que a pessoa acha que está caminhando de acordo com a vontade de Deus, mas na verdade está se condenando ainda mais. Porque ele sabe o que deve fazer, mas ele não faz. Ele sabe como deve se comportar, mas no sentimento, no interior, ele não deixa Deus trabalhar, ele não deixa Deus transformar. E como diz Tiago no capítulo 4, versículo 5, ele está se condenando porque ele sabe fazer o bem e não faz, e assim se condena ao inferno, porque ele se disfarça, ele se faz de piedoso, ele fala para as pessoas que está arrependido, e ele fala porque ele sabe que precisa se apresentar como uma pessoa arrependida. Então ele simplesmente é um arrependimento ilusório, um falso arrependimento. Suas ações, na verdade, mostram que elas sabem o que deve ser feito. Elas conhecem aquilo que é correto aos olhos de Deus. Mas seja por interesse egoísta, seja porque elas querem alguma coisa, elas não vivem uma verdadeira comunhão com Deus. E elas não vivem uma verdadeira comunhão com Deus, porque elas não buscam o verdadeiro arrependimento. Agora você precisa conhecer o arrependimento que te salva, o arrependimento que te dá vida, o arrependimento que vai trazer alegria para a tua vida. Ao falar aos pecadores, Jesus ele não minimiza as consequências dos atos deles. Como um cirurgião bem habilidoso, ele vai lá e rasga.
ele vai lá e abre, examina o interior, ele vê aonde que está a enfermidade, ele vê aonde está o mal, e ele busca tirar este mal pela raiz. Essa é a ação do Mestre quando ele trabalha sobre as nossas vidas. Ele vai enxergar aquilo que precisa exatamente de tratamento, ele vai te examinar e vai expor o que está de errado. Isso dói, irmãos, ou não? Isso dói porque ele vai falar que você não é aquilo que você acha. Você não é aquilo que, como você se apresenta. Você não é aquilo que as pessoas olham para você e enxergam. Mas esse é o tratamento que vai te salvar, porque ele vai revelar aquilo que precisa ser removido na tua vida. As palavras de Jesus, elas são duras, elas são fortes. E irmãos, para aqueles que estiveram aqui no primeiro encontro da liderança, eu posso falar com propriedade. Essas palavras, muitas vezes, parece que vai nos fazer desistir. E muitas daquelas pessoas que ouviam as palavras de Jesus, elas desistiam, porque elas não queriam passar pelo tratamento. Aquelas palavras eram duras demais e elas desistiam de caminhar com o Senhor Jesus, porque não queriam ser confrontadas. E a primeira ação que o Senhor precisa fazer na nossa vida, para que haja um arrependimento sincero, é o confronto. É Ele olhar nos nossos olhos e dizer: você é isso, você fez isso, ou você deixou de fazer o que deveria ter feito. A fé adquirida, irmãos, com o ensino de Jesus, ela faz com que a tristeza inicial e a dor da decepção pelo fracasso, isso seja conduzido, a vida do pecador, ao arrependimento que levará do sofrimento à esperança. Então veja a diferença. Você acha que se arrependeu, ou você se apresenta como uma pessoa arrependida, mas isso não surte efeito. Na verdade está te condenando. O outro não. O outro vai te trazer tristeza, dor, mas ele te tira lá daquela situação e te leva a uma outra situação em que você olha para a tua vida e agora vê a esperança. Aquele que crê no Filho, ele recebe o Espírito Santo. E em momentos assim, ele recebe o consolo. Ele está sendo tratado, ele está passando por uma situação dificultosa na sua vida, mas ele está recebendo o consolo e ao mesmo tempo a esperança de que Deus está dando uma oportunidade dela viver uma vida diferente e uma vida melhor. Como disse o apóstolo Paulo, o Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que faz a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Queridos, não há arrependimento sem mudança de mente. E para isso, a mente e o coração precisam da luz do conhecimento da glória de Deus. Sem isso, ela não vai ter alteração. Sem isso, nosso coração, ele não muda. Ele continua em trevas. Somente desta forma, é possível a gente olhar para o pecado e não mais desejá-lo, não mais cobiçá-lo. Somente com a luz refletida de Cristo sobre a nossa vida, que revela a glória de Deus, a gente pode olhar para aquilo que é errado, para aquilo que é pecado e falar: eu detesto, eu não quero mais, eu não aceito mais isso na minha vida. E essa luz que revela o que está oculto, irmãos, esta luz que permite o confrontamento a fim de sermos modificados. Somente é através dessa luz que o Espírito Santo de Deus traz para a nossa vida, através de Cristo Jesus, que vem à tona as nossas intenções e os nossos motivos, que estavam muitas vezes escondidos até mesmo de nós.
estávamos falando que tínhamos um pensamento, mas lá no fundo existia outro. Assim, nossos achismos, farsas, os nossos argumentos são destruídos para sermos reconstruídos na certeza das promessas divinas. Pois fiel é o que prometeu. E a obra que Ele iniciou na minha vida, na sua vida, na vida do arrependido, Ele irá continuar até que seja completa no dia de Jesus. Este tipo de arrependimento, ele só pode ser gerado pelo poder de Deus, não por condições humanas. Porque o arrependimento evangélico, queridos, levará a pessoa a entender que precisa lutar pela manutenção da obra de Deus. Ele vai perceber que Deus está construindo algo na vida dela, e ela vai perseverar, ela vai esperar com paciência. O pecado que era desejado e era algo natural passa a ser rejeitado. E agora essa pessoa, quando lida com o pecado, isso traz incômodo. Quando ela pensa no pecado, ela se sente mal. Quando ela olha para o pecado, ela quer desviar os seus olhos. Porque houve o arrependimento que vem de Deus para a vida dela. Ela não quer mais ser o que ela era. Caso você ainda não tenha esse sentimento, você precisa entender a sua realidade. Por isso, com muita tristeza no meu coração, eu tenho que te dizer algo duro, querido. Se você não se arrepende dos seus pecados, você está se condenando ou está sendo enganado por Satanás. A falta de arrependimento sincero, libertador e transformador está fazendo com que você se condene ainda mais. Portanto, busque o arrependimento genuíno. Em segundo lugar, os efeitos do arrependimento do pecado e na vida do pecador. Agora, queridos, eu quero te incentivar a procurar o verdadeiro arrependimento diante de Deus. E farei isso te mostrando os efeitos espirituais e concretos no pecado e no pecador daquilo que Deus faz. O arrependimento que salva nos dá coragem. Coragem de encarar a cruz, de olhar para a cruz e admitir a humilhação do nosso Salvador. E enxergar que nós é que deveríamos estar lá, nós que deveríamos passar por aquela humilhação, pelo qual Ele estava passando, pelo qual Ele passou e fez isso por amor. Eu encaro esta cruz e eu vejo que aquela humilhação era minha. Quando olhamos para a cruz e fazemos isso com humildade e arrependimento, conseguimos sentir que fomos aceitos por Deus. Porque eu entendo aquilo que Ele fez. Ele fez porque Ele me amou, Ele me amou sabendo quem eu era. E agora que eu sei do seu amor, não há por que eu me martirizar mais. Não há por que eu viver sofrendo com pensamentos sobre castigos. Ah, isso está acontecendo comigo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, queridos. Porque Deus, Ele não quer nos punir. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar. Ele veio para resgatar. O que precisa ser resolvido entre nós, pecadores arrependidos, e Deus, já foi resolvido. Com a admissão da nossa culpa. Com o pedido de perdão. E a decisão de crer no Evangelho de paz. Pois o próprio Jesus orientou. Marcos 1, versículo 15. Chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Passamos a viver a realidade do pecador regenerado, o qual Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Pois todas as pessoas pecaram e, portanto, estão afastadas da glória de Deus. Mas elas são declaradas justas de um modo gratuito, pela graça de Deus, isto acontece porque, por meio de Jesus Cristo, elas são libertas do pecado. Pela graça, sois salvos.
O pecado não tem mais domínio sobre a vida deste homem ou desta mulher, porque ele recebeu a graça de Deus, ela recebeu a graça de Deus. Esta pessoa agora está pronta a se submeter às mudanças que Deus propõe na vida dela. Tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dela, ela aceita. E ela não tem medo, ela não fica relutando, ela não fica brigando com Deus, mas Senhor, faz da minha vida aquilo que o Senhor quer. Mas isto é algo tão poderoso e motivador, queridos, que quando ela se arrepende da traição, por exemplo, não bastará para essa pessoa somente deixar de trair. Ela quer provar que ama profundamente seu cônjuge. Agora o ex-pecador, ele não tem mais medo das pessoas descobrir os seus erros, descobrir os seus defeitos, descobrir os seus pecados. Ele mesmo expõe isso, porque ele tem a graça de Deus, ele sabe que foi perdoado. Ele sabe que Deus trabalhou na vida dele, resgatou a vida dele, recuperou a vida dele, e agora ele pode falar, agora não mais dos seus pecados com saudosismo. Ele não vai mais falar dos seus pecados de uma forma a mostrar para as outras pessoas como fazer, não. Ele não vai falar mais com medo, mas ele vai falar daquilo que Deus fez na vida dele. O Senhor que trabalhou na minha vida, o Senhor que me libertou, o Senhor que me transformou, pode fazer isso na tua vida também. O pecado cometido agora não é mais um segredo, irmãos, usado por Satanás para perturbar a mente daquela pessoa, para sequestrar os seus pensamentos. O arrependido, ele pode dizer a todos que o que aconteceu de errado, aconteceu. E os seus pecados foram perdoados. Até o seu semblante, um semblante de preocupação, passa a ser um semblante de paz. Suas ações são cheias de fé. Porque esta pessoa, agora ela sabe que não está mais só nas suas lutas. Não há mais medo das acusações por causa dos seus erros do passado. Ela pode erguer a sua cabeça, ela pode voltar a caminhar com passos firmes, com orgulho, com a Bíblia debaixo do braço, e ainda assim, mesmo que alguém se levante para acusar, isso não abalará ela, porque existe a certeza de que o seu pecado foi perdoado. Por isso Paulo declara em Romanos 8, versículo 33 ao 34, quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. A pessoa arrependida, queridos, de uma forma evangélica, ela sabe que o seu Redentor, ele é fiel, e é um amigo constante, poderoso, que atua sobre a sua vida, está sempre ao seu lado. A vergonha é vencida pelo orgulho do que Deus fez na vida dele. Um servo de Deus arrependido, ele pode testemunhar sobre os seus erros, ele pode falar sobre os seus fracassos. Ele não faz isso com orgulho, ele não faz isso com saudosismo de sua época, lá do passado, quando ele fazia as coisas erradas, mas ele faz com orgulho sobre quem Deus o tornou. Sou nova criatura, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Talvez esteja te faltando algo para que a sua vida seja melhor. Este algo é produzido pela crença no Evangelho que salva e liberta. Mas logo em seguida, este mesmo Evangelho irá te confrontar, irá te perguntar: você se arrepende? Aqui estão as verdades, aqui está contido tudo aquilo que você precisa ser, aqui está te mostrando aquilo que você não tem sido. Você se arrepende? Se sim, os seus pecados foram perdoados. Seja feliz, querido.
Seja feliz, querido. Seja feliz através da vida que Jesus conquistou para você. Este é o direito e herança deixada pelo Pai. Como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Não há mais culpa. E sentimos isso no fundo da nossa alma. Os meus pecados estão perdoados. Mas eu tenho que terminar essa mensagem com um convite, porque participaremos deste momento da ceia do Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa ir até Deus com todas as suas dúvidas. Não importa. Com todos os seus erros, com todos os seus pecados, porque Jesus se aproximava das pessoas assim. Então você tem direito de se aproximar do seu Senhor desta forma. Não para você esconder dele os seus pecados. Não mais. Porque isto está te matando física e espiritualmente. O convite de Deus para esta noite é: arrepende-se, confesse os seus pecados a Deus e Ele vai te tratar. Pare de se justificar. Pare de apresentar desculpas. Pare de falar: eu sou desse jeito mesmo. Você fez o que fez e é o que é, porque assim você tem escolhido fazer e ser dessa forma. E por isso você precisa pedir perdão. Não tente ser você o seu próprio advogado. Não tente se defender das acusações do Espírito Santo de Deus. Não. Você está diante do justo juiz. E agora é a hora de você apresentar a Ele, enquanto há tempo, admitir diante dEle todos os seus erros, todos os seus pecados. Porque agora Ele vai trazer a justiça para a tua vida. Se arrependa. Se arrependa para que você volte a ser livre e feliz. Se arrependa para que os seus pecados sejam perdoados e você será uma bênção nas mãos de Deus. Se arrependa para que você volte a ser uma pessoa que esteja caminhando com Deus e de uma forma feliz. A mensagem que Deus te trouxe nesta noite é uma mensagem de quem tem um amor profundo por ti. O Senhor Jesus. Não a rejeite, querido. Não rejeite essa mensagem. Porque rejeitando, você está rejeitando as verdades do Evangelho. A verdade que quer te salvar. A verdade que o próprio Salvador traz para a tua vida. Nessa noite não tenho mais nada para te apresentar como solução para a tua vida. Que não seja aquele que tira o pecado do mundo. Só esse, o Senhor Jesus. Rejeite-o e você responderá por todos os seus pecados. Aceite, arrependa-se e todos os seus pecados serão perdoados. Arrependa-se e seja salvo, tu e a sua casa. Arrependa-se para que seja salvo a sua vida e o seu matrimônio. Arrependa-se para que você comece a viver o novo de Deus. Eis a sua oferta a Deus, um coração humilde e arrependido. Salmo 51, versículo 17. Um coração quebrantado, um coração humilde, um coração arrependido. Este Deus não rejeita. Então entregue isso a Ele, um coração humilde e arrependido. Faça isso nesse instante. Ore ao Senhor.